Quando reencarnamos, viemos com uma programação e tivemos que passar por um problema de saúde. Se fizermos uma cirurgia espiritual e curarmos, nas próximas reencarnações eu vou precisar passar pelo problema outra vez? Boa pergunta essa. Olha, por que esse problema físico, hein? Por quê? Porque a gente não tem que cumprir tabela do tipo, não, você não. Ah, você tinha que ter tido um problema na coluna. Como você operou e não teve, vai ter que ter na próxima. Na verdade, a gente não encarna com uma ficha para dizer assim, ó, você tem que ter esse problema aqui. Como curou espiritualmente, vai continuar tendo. Não. As provas da existência, elas têm por único objetivo a educação do espírito. Vamos admitir uma possibilidade. O sujeito tinha que ter um problema de coluna, mas ele fez uma cirurgia espiritual e ele melhorou da coluna e não foi preciso fazer a cirurgia. E com essa mudança, ele mudou a vida dele. Ele se tornou um cara diferente, ele se tornou um cara mais ativo no bem. Nem espírita mas ele se tornou um cara ativo no bem, faz o bem. E aquele mal que poderia acontecer com ele, nem aconteceu. E nem operou, nem ficou doente. Mas ele se transformou. Numa próxima existência, qual é o motivo que tem na lei de fazer com que ele passe por aquele problema, se ele já se resolveu espiritualmente? O mundo espiritual, as leis, a lei de causa e efeito não é uma lei burocrática. Então ele vai, não, tem que passar porque está aqui no meu caderno. Ó. Não. Olha como está o espírito. Se ele precisa, ele vai passar. Se ele não precisa, ele não vai passar. Agora imaginemos uma segunda situação. Mesmo caso, o cara fez a operação, cirurgia espiritual, mas ele não se modificou. Ele até era espírita, tá? Não se modificou, continuou como ele sempre foi, ranzinza, teimoso, criando confusão na casa, sem se transformar, reclamando de todo mundo. Então, evidentemente, esse companheiro, ele precisa reencontrar com a experiência, que ele não se modificou, ele não se moveu da onde ele estava. Então, é natural que a doença volte a acontecer. E eu quero ilustrar essa resposta com uma mensagem do livro Vozes do Grande Além. Uma mensagem que tem lá, assinada por Inácio Bittencourt. Não vou lembrar agora o nome da mensagem, mas é do livro Vozes do Grande Além. Inácio Bittencourt é o autor. Está logo no começo, é um dos primeiros capítulos. Inácio Bittencourt foi médium de cura. Ele fazia cirurgia. Ele abria as pessoas, cortava, cirurgiava espiritualmente. E ele curou muita gente a vida inteira. Ele foi um médium, Inácio Bittencourt, dedicado a isso. Então, quando aconteceu esse processo de desencarnação dele, ele vai e se transfere para o mundo espiritual. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou no mundo espiritual, conta na mensagem, que ele foi recepcionado por uma quantidade muito grande de pessoas. As pessoas que ele curou estavam para recebê-lo em pleito de gratidão. Então, isso é muito, muito maravilhoso, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele nem lembrava que ele tinha ajudado tanta gente, a cortar tanta gente. Quando ele chega lá, todos vêm recebê-lo para agradecer, porque, poxa, ele curou o olho de um, as costas do outro, curou problema de coração, de rim, um monte de coisa. Então, as pessoas vêm recebê-lo e ele fica assim, muito feliz com a recepção. Só que tem um detalhe, está lá na mensagem. Os espíritos que vieram recebê-lo, que ele havia curado, apareciam lá com os mesmos males que ele havia curado na vida física. Ele curou o cara da coluna, o cara estava doente da coluna lá. Ele curou o cara do olho, o cara estava com problema no olho lá. Ele curou, mas o cara continuou. Mas por que ele continuou? Porque não foi capaz de se transformar, mesmo com a ajuda recebida. Aí ele faz nessa mensagem um comentário bem interessante. Ele diz que só quando ele chegou no mundo espiritual é que ele percebeu que ele não fez o trabalho mais importante, que era transformar as pessoas.
Ele curou fisicamente, mas não transformou. E aí ele diz assim num trecho da mensagem: o trabalho que fiz foi o daquele que deseja consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. Então, quando a gente tem a possibilidade de ver que ele tentou arrumar as pessoas consertando o corpo, é como alguém que tem uma árvore que é torta, aí ele vai arrumando a sombra da árvore, a sombra fica retinha, mas a árvore continua torta. Então é mais ou menos por aí. As cirurgias espirituais, elas poderão realmente liberar as pessoas dos seus dramas, das suas histórias expiatórias, se elas aproveitarem a saúde para fazer o bem. Se não aproveitarem, é bem provável que elas voltem a experimentar as mesmas dores no futuro. Provável, não é determinístico.